E aí galera, tudo bem? Hoje é uma quarta-feira, dia 8 de março, e hoje a gente tem um clássico carioca, né? Fla-Flu para decisão da Taça Guanabara. Um momento complicado que vive o Flamengo. Eu, como flamenguista, hoje eu assisto o time do Flamengo jogar contra o Vasco, contra o Independiente Del Valle, contra os times que ele vem jogando nesse início de ano. E o que eu vejo no Flamengo é um time vazio de ideias. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco sobre o clássico que a gente vai ter hoje pela noite, que é o Fla-Flu. E eu particularmente estou apreensivo com esse jogo por causa desse vazio de ideias que eu sinto que é o Flamengo hoje. Então, assim, particularmente, eu sou um cara que tô com boa vontade com o Vitor Pereira. Eu acredito que ele é um técnico, que ele pode fazer um trabalho melhor do que o Dorival fez no ano passado. E até o jogo contra o Vasco, até antes do jogo contra o Vasco, eu tava com uma boa vontade com ele, esperando que ele pudesse mostrar algo de evolução dos times. Não é nem que o Flamengo tivesse que ganhar todos os jogos, ganhar a Recopa, ganhar a Supercopa do Brasil, ganhar o Mundial. Mas eu queria ver no time do Flamengo uma mudança. Um time diferente, um time jogando mais, um time criando jogadas. E pra mim é o contrário do que vem acontecendo com o time do Flamengo. Eu sinto que o Flamengo ele era um time organizado no ano passado, que tinha suas limitações, que eu vou comentar isso em outro vídeo, aquela equipe do Dorival, e que esse ano a gente ia consertar essas limitações que nós tínhamos. Mas o que eu sinto é que o Flamengo ele regrediu, né? O Flamengo hoje ele não tem uma organização defensiva sólida. O Flamengo hoje ele não consegue criar jogadas nem pelos lados e nem por dentro do campo. Então, por isso que muitas vezes a gente termina cruzando muitas bolas na área. Até um fato curioso é que no jogo contra o Vasco, foi um jogo que a gente utilizou muito dos cruzamentos, que nós utilizamos muito dos cruzamentos. Só que o Pedro nem estava jogando. O Pedro nem jogou no jogo passado. Então era cruzamento pro Gabigol fazer gol de cabeça. Então, eu tô vendo o time ele sem armas para poder lidar com os adversários. O Flamengo não consegue lidar bem com adversários que pressionam ele em cima, porque o Flamengo não consegue sair jogando com a bola. E o Flamengo não consegue se dar bem com adversários que se trancam, que fazem aquela retranca, e o Flamengo só fica girando a bola e terminando o cruzamento. Então eu sinto que o Flamengo hoje ele é um time vazio de ideias, que é um conglomerado de jogadores com muita qualidade, que a gente sabe que só tem muita qualidade, mas que não tem uma jogada, que não tem um trabalho bem feito para que os gols possam acontecer. Ainda mais com a má fase do Everton Ribeiro, o Arrascaeta que não tá jogando nada, o Gabigol que perde muito gol. Enfim, então isso tem ajudado nas derrotas e no clima pesado que o Vitor Pereira vem enfrentando. E o Fluminense ele é um time que gosta da bola. O Flamengo geralmente joga com a bola, o Flamengo domina a bola e tenta criar jogadas. Só que hoje ele não vai encontrar isso no jogo contra o Fluminense agora pela noite. O Fluminense é um time que gosta da bola. O Fluminense é um time que consegue girar bem, consegue fazer a mesma coisa que o Flamengo faz. Só que o Fluminense hoje, em coletivo, ele tem mais qualidade do que o Flamengo, porque ele consegue criar jogadas, ele consegue ser mais perigoso, né? O André é um volante que eu gosto muito do Fluminense. Eu acho que ele encaixaria muito bem no Flamengo a propósito. Acho que ele é o melhor volante do Brasil hoje. Ele é um pouco parecido com o João Gomes, só que eu sinto que ele é mais sólido, ele tem mais experiência, então ele é muito bom. Tem o Ganso, que cria muitas jogadas, que consegue trocar a bola, fazer um lance diferente. Tem o Cano, né, que é o artilheiro, foi o artilheiro do campeonato ano passado. Então é um time com muita qualidade que eu acho que é bem melhor do que o time do Vasco. Então se nós fomos muito mal contra o Vasco, a previsão de hoje é que eu realmente não sei o que esperar do Flamengo no dia de hoje. Algumas mudanças no time, né? O Davi Luiz ele não vai jogar. Ele é uma dúvida, na verdade, pro jogo. O Thiago Maia que não vai jogar. Provavelmente a dupla de zaga do Flamengo vai ser Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio que depois de muito tempo vai voltar pela primeira vez ao time titular. E o Fabrício Bruno tem jogado muito bem. Acho que ele tem sido o melhor zagueiro do Flamengo hoje. E eu particularmente sempre gostei muito do Rodrigo Caio. A dificuldade dele são com as lesões. Ou seja, eu espero hoje uma zaga mais sólida. O Davi Luiz, quando ele joga com o Fabrício Bruno,
Ele ataca muitas vezes, vocês veem os jogos, né? Ele sai pro ataque sozinho, leva a bola, carrega, chega na área do goleiro. Então eu não acho que ele é tão sólido como o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é mais seguro, mais tranquilo, faz o básico. Então a nossa zaga hoje vai ser melhor. O que eu espero assim do Flamengo? Eu espero que, se for o mesmo time dos outros jogos, contra o Vasco, o mesmo time, eu acho que vai ser muito difícil o Flamengo ganhar o jogo. Existem alguns boatos que vai ter algumas mudanças, que o Cebolinha ele vai começar jogando, que ele vai jogar com 3 zagueiros, e que logo ele vai ter mais velocidade nas pontas, que é o que a gente não está tendo nos últimos jogos. Se ocorrer essa mudança, eu tenho mais esperança no jogo, porque eu quero mudança no time do Flamengo. Eu já cansei do mesmo, já cansei do time jogando do mesmo jeito, e acho que você também já cansou. Então o técnico ele tem que mudar, ele tem que fazer alguma coisa diferente, porque o que ele está fazendo não está dando certo. Eu vou ler aqui para vocês essa provável escalação com 3 zagueiros, que é Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo, podendo ser Pablo ou Léo Pereira, um dos dois, para completar essa trinca de zaga. Aí tem Mateuzinho ou Varela, né? E o Ayrton Lucas do outro lado. A gente tem Vidal, Gerson, Everton Ribeiro ou o Everton Cebolinha, que vai ser essa velocidade, o Arrascaeta e o Gabigol. Então vai ser um time que na minha concepção, quando tá no papel, né, ele vai cruzar menos bolas, vai ter mais velocidade pelos lados e vai conseguir jogar por dentro. É o que a gente teoriza, né? Porque no jogo passado eu também estava pensando nisso, sem o Pedro, mas o time continuou cruzando e continuou fazendo uma jogada sem sentido. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Também ontem no Ninho a gente teve a torcida organizada foi cobrar os jogadores, teve manifestação, né? Contra os jogadores. Isso também talvez seja um ponto que vai influenciar nos jogadores hoje, porque eles têm que dar uma resposta para a torcida. Então, para vocês verem como tá o trabalho e as minhas expectativas sobre o jogo, a expectativa que eu tenho pro Flamengo ganhar esse jogo é mudando, né, tendo essa velocidade pelos lados, que vai ser algo diferente, e os jogadores estarem zangados por terem sido cobrados, para vocês verem o nível que tá o Flamengo nesse início de ano. Então, a vitória do Flamengo eu acho que tá baseada nisso. O Fluminense é um time que costumeiramente, né, nos últimos 7 confrontos, tem 5 vitórias contra o Flamengo. Então, é um time que dá dificuldade pro Flamengo. E a gente tem que abrir o olho com esse jogo de hoje. Eu queria saber de você o que você está esperando, se você acha que o Flamengo é um vazio de ideias ou se você acha que se você está vendo a evolução desse time. Eu particularmente não estou muito esperançoso, mas a gente é Flamengo, a gente acredita, a gente assiste, a gente sofre com esse time. Então vamos torcer para que hoje apareça algo novo e que funcione. Beleza? Galera, curte o vídeo, deixa um comentário, eu quero ouvir sua opinião, quero saber o que você achou do vídeo, o que você está achando do Flamengo. Eu agradeceria muito se você participasse comigo. Beleza? Valeu!